Estamos começando uma quarta-feira de trabalho que promete, pelo menos em relação a entretenimento, entregar bastante para quem gosta de futebol. Porém, deixando isso de lado, como eu sempre gosto de dizer para vocês, vamos tentar encontrar as melhores oportunidades e tentar fugir das pegadinhas. A gente vai começar às 2 horas da tarde na Turquia, no jogo do Fenerbahçe com o Konyaspor. O Konyaspor recentemente foi o último adversário do Galatasaray. E eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre Fenerbahçe e Galatasaray, principalmente porque eles disputam a mesma questão de liderança na tabela, tá? Vou falar sobre as características ofensivas do Fenerbahçe, comparar com o Galatasaray para a gente conseguir encontrar uma oportunidade para trabalhar nesse jogo contra o Konyaspor. O último jogo do Fenerbahçe foi contra o Istanbulspor, que era o último colocado. Foi muito tranquilo de trabalhar o mercado de gols, muito pela oportunidade e fragilidade da equipe adversária do Istanbulspor. Depois a gente vai falar sobre as quartas de final, primeiro jogo aqui, entre Lazio e Roma, um derby, chama lá na Itália Derby della Capitale, ou seja, né, o derby da capital entre Lazio e Roma, vamos dizer assim, o clássico de Roma, né, o derby de Roma. Esse jogo vai ser disputado provavelmente no estádio dos dois, né, no estádio Olímpico, que eles dividem, e obviamente é um jogo de muita rivalidade. E é jogo único, né? O que deixa talvez a partida um pouco mais atrativa. Às 16 horas, a gente vai lá para a Arábia Saudita, curiosamente, né? A gente vai lá para a Arábia Saudita para poder falar sobre a semifinal da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Atlético de Madrid. É estranho ver as Supercopas sendo vendidas para a Arábia Saudita, mas é tudo, e o pessoal já comentou aqui várias vezes, uma estratégia da Arábia Saudita de melhorar através da imagem do futebol a imagem do país, ok? É um derby de Madrid, mas que não vai acontecer em Madrid, mas que tem muita rivalidade, obviamente. Depois disso, a gente volta para a Itália para falar sobre Milan e Atalanta. É favorito o Milan por aqui? É favorito, mas perceba que o mercado já traz um respeito aqui maior, porque a Atalanta é um time chato, e essa temporada vem mais encorpado. O Gasperini conseguiu encorpar um pouco mais essa Atalanta. A Atalanta vem de um empate contra a Roma, saiu na frente do placar com um belo gol. Acredito numa Atalanta aqui que possa complicar a vida do Milan. Tá? Depois a gente vai lá para a Inglaterra falar sobre a outra semifinal da Copa da Liga Inglesa. A primeira vai acontecer já, o jogo do Middlesbrough com o Chelsea. Lembrando, esse aqui é um jogo ida e volta. Tá? O Liverpool enfrentou recentemente a equipe do Fulham e a gente teve uma partidaça, né? Foi um 4-3, para quem não tá lembrado do último jogo. O Fulham chegou a estar na frente do placar, obrigou o Liverpool a virar depois dos 80 minutos, se eu não me engano. Então é um jogo que promete, né? Mas, obviamente, a Copa da Liga Inglesa é a terceira competição mais importante, vamos dizer assim, na Inglaterra. E falando em competição, a gente tem a Taça de Portugal. Vamos falar sobre Benfica e Braga. Temos hoje ainda o Sporting jogando, o Porto jogando, o Sport pega o Tondela, o Porto pega o Estoril, mas temos o Benfica enfrentando o Braga. Tem outros jogos aqui da Taça de Portugal, mas o principal deles é o Braga e o Benfica, na verdade, Benfica e Braga. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 10 de janeiro. Vamos começar às 2 horas da tarde na Turquia com o favorito Fenerbahçe contra o Konyaspor. A minha ideia por aqui é trabalhar a favor do Fenerbahçe no trade, tá? Mas eu quero abrir um pouco mais esse parênteses para a gente falar um pouquinho sobre as características de Fenerbahçe, Galatasaray e obviamente fazer um contexto para poder chegar nesse jogo contra o Konyaspor. O Konyaspor foi o último adversário do Galatasaray e perdeu esse jogo por 3-0. Porém, o Galatasaray teve problema para poder encontrar o seu primeiro gol, porque o estilo de jogo do Galatasaray ele não é tão incisivo. Ofensivamente falando, é um time um pouco mais organizado defensivamente, cede menos oportunidade para o adversário, mas ele cozinha um pouco mais o jogo para tentar encontrar o seu ritmo, os cruzamentos e tudo mais. Então não é uma equipe que fica finalizando, vamos dizer assim, que fica chegando cara a cara com o goleiro o tempo todo, né? O Galatasaray é um pouco mais morno nesse aspecto. É claro que depois que ele está na frente do placar o jogo muda, mas até abrir o placar é um pouco mais chato. O Fenerbahçe a gente já consegue ver um time mais incisivo e, claro, é um cobertor curto. O time que é mais incisivo, que é mais agressivo, geralmente ele acaba também cedendo mais espaços. E para quem assistiu o jogo do Galatasaray com o Konyaspor, conseguiu encontrar um Konyaspor que tem um bom contra-ataque, tá? É um time que consegue ligar bem os atacantes, eles vêm geralmente das beiradas para o centro. Então eu vejo aqui uma oportunidade também de trabalhar gols. A minha ideia para trabalhar a favor do Fenerbahçe passa por essa neutralização desses contra-ataques. Se isso não acontecer, a gente pode ter uma dificuldade um pouco maior de trabalhar a favor e aí a gente pode pular aqui para o mercado de gols, tá? Os principais destaques para mim do Fenerbahçe é o under,
que é não é o under mercado, mas é o under jogador, tá? O ponta direito que jogou, ponta direito que é canhoto, né? Que jogou recentemente no Marseille, ele corta pra dentro e finaliza demais. Foi ele que fez o primeiro gol contra o Istanbulspor, foi ele que fez os 4 gols dos 6 que o Fenerbahçe marcou, se eu não me engano. Foi 6, não foi? Acho que foi 6-1. Não, foi 5-1. Ele fez, se eu não me engano, 4 gols nessa partida. Vou até confirmar aqui. Eu acho que foi o principal destaque. Tá aqui, ó. Ele tirou 10 no aplicativo do SofaScore. Ele fez 1, 2, 3, 4 gols. E o outro foi marcado pelo Dzeko. Então nós temos o Dzeko, temos o Under, temos o Tadic. É uma equipe muito agressiva do Fenerbahçe. Tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Fenerbahçe não sai na frente com tanta frequência, mas sai mais vezes na frente do que o Konyaspor. O número de gols marcados pelo Fenerbahçe é imensamente superior ao número de gols marcados pelo Konyaspor, mas o ataque do Konyaspor se movimenta, vamos dizer assim, bem na hora do contra-ataque. Não é uma finalização tão apurada, mas eles se movimentam muito bem. No primeiro tempo, o Fenerbahçe tem quase 60% de vitória, contra 11 do Konyaspor, poucas derrotas, só que o Konyaspor também perde pouco, e olha aqui, isso aqui é uma menção honrosa, o Konyaspor não perdeu pro Galatasaray no primeiro tempo, jogando fora de casa, então é bom tomar um pouco de cuidado com isso, tá? No segundo tempo, nós temos o Fenerbahçe ampliando o poderio ofensivo, toma um pouquinho mais de gol, mas melhora a parte de derrotas. Já o time do Konyaspor tem o seu pior momento, para quem não lembra, foi no segundo tempo que ele tomou 3 gols aqui do Galatasaray. Para quem não se lembra também, nos momentos dos gols, nós temos o Fenerbahçe saindo na frente do placar com bastante frequência nos primeiros minutos, tá? E é um time que tem sofrido no meio do primeiro tempo, do meio do primeiro tempo para o início do segundo. E outra curiosidade, para quem acompanhou o Konyaspor contra o Galatasaray, gols sofridos depois dos 80 minutos. 2 gols sofridos depois dos 80, se eu não me engano foi aos 90 e aos 93. Então é bom ficar de olho nesses minutos finais, caso o Fenerbahçe esteja na frente para buscar um contra-ataque. Se você é um trader, como eu falei lá no início, eu acho que dá para vir para cá para buscar um back favorito no Fenerbahçe, desde que o Fenerbahçe esteja conseguindo controlar e neutralizar esses contra-ataques. Porque por ser um time mais incisivo, mais agressivo, ele cede mais espaço ali atrás e o Konyaspor, na minha humilde opinião, vai conseguir finalizar com bastante frequência nessa defesa do Fenerbahçe, assim como acabou fazendo o próprio Istanbulspor, que era o último colocado da tabela. Então, sinceramente, eu acho cabível do Fenerbahçe também tomar gol por aqui, tá? Se você é um Panther, não vou te indicar a vitória do Fenerbahçe 1,22 pelo risco, principalmente pela parte defensiva do Fener, que cede oportunidade, e pelo Konyaspor, que consegue buscar os contra-ataques. Prefiro esperar talvez um Konyaspor na frente para buscar uma virada, ou quem sabe pensar numa vitória por mais do que um gol de diferença, já que o Konyaspor ele cede oportunidade principalmente no segundo tempo, e já que o Konyaspor tem perdido pouco o primeiro tempo, tomado pouco gol, por que não torcer para o Fenerbahçe talvez ter uma dificuldade de fazer o gol no primeiro tempo, e quem sabe buscar uma vitória do Fener na segunda etapa com uma cotação um pouco mais alta, tá bom? No mesmo horário do Fenerbahçe, nós vamos falar sobre Lazio e Roma, nas quartas de final da Copa Itália, um derby, um clássico, que obviamente o mercado respeita e aqui traça como um jogo bem parelho como deve ser, tá? A gente tem no PDF de apoio uma discrepância aqui, dizendo que a Lazio está jogando em casa e a Roma fora, mas perceba que é o mesmo estádio olímpico aqui, então não tem diferença. A gente vai ignorar um pouco o PDF de apoio nessa questão. A gente pode olhar, obviamente, aqui as questões de gols de bola parada ou de cabeça, que a Roma tem usado muito, e também os momentos dos gols. A Roma tem sofrido muito no final, a Lazio acelera bastante nos últimos minutos e também nos primeiros. Isso aí a gente pode considerar. Agora, na questão de casa e fora, é melhor a gente analisar esse jogo por cima, tá? Com o que a gente conhece das equipes. Para quem não se lembra, o último jogo da Lazio foi contra a Udinese, também quase um clássico de um jogo muito pegado. A Lazio conseguiu sair na frente, tomou um empate e depois fez um gol no final. A Lazio foi muito agressivo no final com contra-ataques. E para quem não se lembra, a Roma vem de um empate 1-1 com a Atalanta. Isso falando, obviamente, da Série A italiana. Esse é um jogo da Copa Itália. A Atalanta deu muito trabalho para a Roma, criou dificuldade, mas a Roma tem criado muito ofensivamente com Dybala e Lukaku. Lukaku, homem de referência que para igual uma parede ali atrás para poder segurar os zagueiros adversários. A bola bate nele, ele faz um bom pivô e o Dybala geralmente vem de frente para finalizar ou para encontrar alguém dentro da área. Então tem sido uma Roma muito perigosa com essa escalação Lukaku e Dybala. Vale a pena a gente ficar de olho nisso, tá? Para começar a conversa, por ser um derby, a gente pode pensar, para quem gosta de mercados alternativos, no mercado de cartões. Pode ser um jogo com um número elevado de cartões, a gente pode ter mais de, 4, 5 cartões amarelos. A gente pode ter cartão vermelho, tá? Porque como é um jogo único de Copa, a gente pode ter parada de contra-ataque, né? O time puxou contra-ataque, alguém para. O juiz vai acabar tentando, né, segurar o jogo com cartões.
é um jogo de muita rivalidade. A gente pode ter finalização de jogadores, vale muito ficar de olho na parte da Roma, no Dybala, no Lukaku, são jogadores que finalizam com muita frequência. Do lado da Lazio, como o Ciro Immobile e Luiz Alberto, se eu não me engano, continuam machucados, isso é um desfalque muito importante. Tem sido muito frequente ver finalizações do argentino Valentim Castellanos, o atacante, tá? No último jogo, inclusive, contra a equipe do Frosinone, ele chegou a marcar gol. Eu não lembro se contra a Udinese ele chegou a marcar um dos gols. Acho que não. Mas vale a pena ficar de olho nele. Mercado de finalizações, Valentim Castellanos, da Lazio, acho uma boa opção. Se você é um trader por aqui, eu acredito que é um jogo para leitura, jogo de correção de preço, até que comece os gols, um jogo com uma tendência de ser um pouco mais truncado, um pouco mais estudado. Então não critico quem vem para cá com uma ideia de trabalhar under gols, tá? Mercado de under 3,5 não tá bom, tá com uma cotação bem esmagada, não gosto não. Mas eu não critico quem vem com essa ideia. Por quê? Porque como é Copa, os jogos, as equipes vão se estudando, né? A gente só tem uma exposição maior das equipes quando você tem o placar aberto. Então, até que se prove o contrário, é um jogo mais truncado. Se você é um punter por aqui, eu não te indico trabalhar a favor de nenhuma das duas equipes, porque é um derby, eu respeito muito essa questão da rivalidade. Mas ao longo do jogo, se você vê uma das equipes na frente e você percebe que essa equipe que está na frente busca o contra-ataque, vale a pena pensar no mercado de gols, talvez buscar mais 1 ou 2 gols por aqui, tá? Lembrando, jogo único. Então é comum que o desespero possa bater nos minutos finais, oferecendo, quem sabe, a oportunidade para a gente pegar uma cotação de over um pouco mais valorosa, né? Às 16 horas, lá na Arábia Saudita, nós temos a primeira semifinal da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Atlético de Madrid. A única coisa difícil da gente analisar quando é um jogo fora do país é a questão da torcida, né? Óbvio, os mesmos jogadores, talvez a mesma gana do título, mas você não tem tantos torcedores de fato ali da sua equipe, né? Você tem admiradores e, obviamente, pessoas que querem ver o Vinícius Júnior, o Rodrigo, os outros jogadores do Real Madrid, o Bellingham. Tem jogadores que querem ver os jogadores do Atlético de Madrid. O Morata tem jogado muito bem, tem o Griezmann, tem muitos admiradores, mas eu não sei se de fato o estádio vai estar lotado de torcedores. E acho que isso que perde bastante, né? Esse espírito do derby, do clássico, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que é o derby da cidade de Madrid. Infelizmente, nós não vamos ter esse estigma nesse jogo, mas a rivalidade é muito grande. Então a gente pode ter aqui, sim, um jogo muito disputado. Porém, para quem não se lembra, eu venho batendo nessa tecla sobre a mudança de estilo do Atlético de Madrid. É uma mudança, assim, nada sutil, porque é muito fácil, pelos últimos resultados, você perceber que o Atlético de Madrid mudou. Vamos dar uma olhada nos últimos resultados do Atlético de Madrid? Olha só. 3-1 no Lugo. 4-3 contra o Girona. Perdeu, né? 1-0 com o Sevilha. Sevilha é difícil mesmo. 3-3 com o Getafe. 2-0 derrota para o Bilbao, 2-0 vitória contra a Lazio, 2-1 contra o Almeria, uma derrota contra o Barcelona, 3-1 no Feyenoord. Percebe que o Atlético de Madrid, que era um time que a gente tinha uma percepção de time mais under, mais cascudo, mais difícil de ser batido, hoje ele se preocupa muito mais em vencer o jogo, se expondo, indo para cima, do que propriamente em não tomar gols. É aquele tipo de pensamento. Eu prefiro vencer o jogo por 4-3 do que ganhar por 1-0. E quem fala isso muito é aquele treinador maluco, né? O tal do Sampaoli holandês, treinador do PSV, que vem fazendo sucesso por lá, que tem aquela regra dos 5 segundos, né, de recuperação de bola. O Atlético de Madrid não chega a ser nesse nível, mas é um time que parte muito para cima, com laterais bem avançados e que deixa muito espaço para o adversário. Então, toma um pouco de cuidado na hora de precificar esse jogo, talvez um pouco mais under. Ele pode até ser, né? O jogo pode se arrastar no 0-0, mas a tendência é que o Atlético de Madrid ele vá pra cima. É um novo Atlético de Madrid. Pra quem assistiu o jogo contra o Girona, foi um dos melhores jogos aí desses últimos tempos. 4-3, um jogo maluco. Morata sempre ali deixando o seu golzinho, o Griezmann também conseguindo chegar na área. De fator surpresa, né? Geralmente penetra a área ali de uma surpresa absurda. Então eu gosto muito de pensar no jogo pra gols. Posso me enganar aqui, óbvio que eu não venho pra fazer nada pré-live, mas eu tomaria um pouco de cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado também na hora de olhar aqui pro fator casa e fora, porque o Real Madrid não joga em casa, ele joga como mandante, então a gente tem que tomar cuidado com essas informações aqui, tá? A quantidade de gols marcados, primeiro e segundo tempo. A gente pode olhar pro Real Madrid como um bom time de bola parada, tem feito gols de escanteio com muita frequência. Para quem não se lembra, vitória do Real Madrid contra o Mallorca, se eu não me engano, foi um gol de escanteio. Vitória do Real Madrid contra o Alavés no finalzinho foi um gol de escanteio do Lucas Vázquez. Então é um time que tem aproveitado bem essa bola aérea, tá?
tá? Mas o Atlético de Madrid não sofre tanto nesse fundamento. E a gente pode olhar para os momentos de gols. O Real Madrid tem sofrido bastante nos primeiros minutos, nos últimos minutos de jogo, acelera muito no meio do segundo tempo, né? Final do primeiro tempo, meio do segundo. E o Atlético de Madrid também marca muitos gols nos últimos minutos, mas sofre com muita frequência até os 60, quase 75% dos gols sofridos lá no primeiro tempo, ali até meio do segundo, tá bom? Se você é um trader por aqui, assim como eu acho que é um jogo para correção de preço. Tá? Para você tentar encontrar momentos de superioridade do Real Madrid, trabalhar contra o Atlético de Madrid, mas tomar muito cuidado com o jeito agressivo do Atlético, que pode oferecer perigo nesses contra-ataques. Se eu não encontrar uma superioridade muito clara, eu te aconselho e vou ficar de fora por aqui. Eu penso que se esse jogo tiver desempatado, a gente vai ter uma grande oportunidade de trabalhar gols. Por quê? Primeiro, porque tá fora dos seus estádios, tá fora da Espanha, então é um jogo de atração. Muito provavelmente numa cláusula de contrato lá, porque a La Liga deve ter vendido, né? A Federação Espanhola deve ter vendido esse jogo com o intuito de ser um espetáculo. Então deve ter, obviamente, uma cláusula ali de espetáculo, de gol marcado, de bonificação. Eu não sei, tô falando por cima. Mas acho que pelo estilo do Atlético de Madrid, se a gente tiver um jogo desempatado aqui, a gente pode ter um mercado de gols. Gosto de olhar para esse 2,5, acho uma cotação boa. É claro, se tiver 0-0, vai se arrastando, é um jogo xoxo. Mas depois que sair o primeiro gol, a gente pode ter sim contra-ataques das duas equipes. Não duvido desse ambas marcam sim, também que tá com uma cotação boa. Os últimos jogos entre eles, ó, 2-1, 3-1, 1-1, 3-1, só tivemos aqui em 2022 1-0. Então esse ambas pode acontecer sim, senhor, tá? E se você é um punter por aqui, eu não vou te indicar nada a favor do Real Madrid, porque o Atlético de Madrid não é um time besta, e o Cholo Simeone gosta das Copas, tá? Então, sinceramente, acho que é um jogo que pode cair para qualquer lado. Eu gosto mesmo de pensar no mercado de gols. Prefiro esse 2,5 depois do 1-0. Independente de quem seja. O 0-0 me faria ficar de fora do mercado, tá? Às 17 horas, temos a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Primeiro jogo de ida em Anfield. O Liverpool com uma cotação de 1,40 contra o Fulham a 5,75. É obviamente um jogo de claro favorito por aqui. E a gente sabe que o Liverpool não conta com o Salah, que já está presente na seleção do Egito para disputar a Copa Africana de Nações, que inclusive começa no dia 13, se eu não estou enganado, um sábado, né? Acho que tem abertura no dia 13 e depois o Egito, se eu não me engano, joga no domingo, dia 14. Posso estar fazendo confusão. Então já temos um desfalque interessante aqui do Liverpool. A gente já conseguiu ver o Liverpool sem o Salah naquela terceira rodada, né? Ou quarta rodada. Acho que é a terceira rodada da FA Cup, onde o Liverpool venceu no segundo tempo. Gols contra do Arsenal e um gol no finalzinho. Passe do Diogo Jota pro Luiz Dias. A gente conseguiu perceber no último confronto entre Liverpool e Fulham que o Fulham não deu mole pro Liverpool. Não deu mole. O último jogo, inclusive, o Fulham chegou a liderar o placar por 3-2. E a gente teve o Liverpool virando o jogo no finalzinho. Eu vou pegar esse último confronto aqui pra gente dar uma olhada. Olha só. O Liverpool abriu o placar com um gol contra cedo. Esse gol do Liverpool saiu aos 20. Aos 24, o time do Fulham já tinha empatado. Aos 38, o McAllister fez um golaço de 2-1. Aos 43, ainda dentro do primeiro tempo, o Kenny TT empatou para a equipe do Fulham. Ou seja, foram para o segundo tempo com o jogo empatado. No segundo tempo, aos 80 minutos, o Fulham voltou à frente do placar. E aos 87 aos 88, o Wataru Endo e o Alexander-Arnold fizeram os gols da vitória e virada do Liverpool. Então não foi um jogo fácil, isso foi um jogo de Premier League. O Liverpool tinha começado naquele jogo com uma cotação de 1,25. Okay? Naquele jogo específico, o Salah foi titular. Ele não marcou gol nenhum, tá? Então, assim, eu não sei dizer quem sou eu, né, para tentar adivinhar isso, se o Fulham vai conseguir fazer de novo um jogo excelente contra o Liverpool. Naquele jogo, o goleiro era o Kelleher. E, sinceramente, eu acho que o Kelleher é um goleiro que vacila um pouco, né? O Alisson tem uma capacidade um pouco maior. Eu não tenho certeza se nesse jogo o Van Dijk vai ser titular, porque ele não jogou contra o Arsenal. Não sei se foi suspensão, mas quem jogou muita bola contra o Arsenal foi o Konaté, zagueiro Konaté. Então, se a gente tiver uma dupla de zaga, Konaté e Van Dijk, e o Alisson no gol, o Fulham vai ter um pouco mais de dificuldade do que teve naquele jogo. Não vai ser festa do boi, né? Não vai ser fácil passar essa boiada, não. Então, eu acho que o Liverpool vem um pouco mais organizado em comparação. Até porque o Klopp não é besta, né? As coisas que o Liverpool errou naquele jogo, o Klopp vai tentar corrigir. E o Fulham, obviamente, vai tentar de novo para ver se aquele problema persiste. Eu consigo ver um Liverpool mais favorito do que naquele jogo. E olha que naquele jogo a cotação do Liverpool era mais baixa.
baixa. Só que temos ausência do Salah e temos o jogo da volta. Assim como a gente analisou entre Chelsea e Middlesbrough, esse jogo não começou, vai começar já já, esse jogo da volta faz um pouco de diferença, né? Porque nem tudo tá perdido. Então o Fulham não precisa ir pra cima igual um maluco. O que ele não pode aqui é tomar uma goleada. Mas o Liverpool pode, aproveitando talvez e usando esse pretexto de um calendário tão forte, tão puxado, o Liverpool está presente na FA Cup, na Copa da Liga Inglesa, na Europa League, na Premier League, talvez o Liverpool queira resolver e liquidar a fatura no primeiro jogo. E não teria nenhum problema nisso. E consegue, na minha opinião, se partir para cima resolver. Os jogos do Liverpool, o Liverpool pega agora o Fulham no dia 10, né, nessa quarta-feira. Depois, somente no dia 21, ele vai enfrentar o Bournemouth na Premier League. No dia 24 de janeiro, ele pega de novo o Fulham no jogo da volta. E aí só no dia 31 de janeiro que ele pega o Chelsea na Premier League. Então, assim, pode vir com a força que tem máxima aqui, tirando a questão do Salah, tá? Sinceramente. No PDF de apoio, nós temos um Liverpool que venceu 80% dos seus jogos. Nem todos eles foram fáceis, foram morango, mas venceu. Foi o primeiro a marcar em 70% desses jogos. Isso aqui conta muito. Quem viu o jogo do Fulham contra a equipe do Arsenal, na casa do Fulham, percebeu que o Arsenal saiu na frente até com uma facilidade muito grande. Depois o Fulham melhorou. E esse poder de reação foi visto também em Anfield. O Liverpool abriu o placar, o Fulham empatou. O Liverpool fez 2-1, o Fulham empatou, virou. Então tem um poderio de reação. Mas a questão de abrir placar para o Fulham não tem sido tão fácil, né? O Liverpool falha menos em marcar, toma menos gols. O Fulham tem uma defesa bem vazada. Inclusive no último jogo tomou 4 do Liverpool, né? O primeiro tempo do Liverpool é melhor ofensivamente. O número de vitórias é maior. Não é tão maior, mas é maior. O número de derrotas é 0, o Fulham perdeu 50% das primeiras etapas e o número de gols sofridos é menor. Então o Liverpool realmente tem um bom primeiro tempo. Não é de almanaque como no segundo, mas é bom. O segundo tempo é muito bom. 80% de vitória, continua tendo nenhuma derrota, 15 gols marcados, aumenta o poderio de gols marcados, reduz o número de gols sofridos e aí tem um Fulham bem mais desorganizado, 60% de derrota, 14 gols sofridos, né? O Fulham marcou 5 gols de escanteios até o momento. E se eu não me engano, contra o Liverpool utilizou a bola aérea para poder marcar gols. Então toma um pouco de cuidado. Mas olha que fator curioso. O Liverpool é um dos times que mais marca de fora da área na Premier League. Esse não é um jogo de Premier League, mas o Liverpool provavelmente vai arriscar de fora da área. E o time do Fulham tem sofrido muito nesse fundamento. Pô, Theo, eu não sei como aproveitar esse tipo de informação. Não tem como. Muito difícil. A não ser que tenha um mercado alternativo aí em casas de apostas para esse tipo de mercado. Mas é muito provável que se o Fulham adotar uma defesa compactada, tentando tirar os espaços para o Liverpool penetrar na área, o que o Liverpool pode fazer? Finalizar de fora da área. Testar o goleiro. E isso pode ser sim um critério de superioridade. Para você entender que o Liverpool está melhor em campo e está criando perigo. Porque nessa finalização de fora da área, mesmo que o Liverpool não faça o gol, e o Fulham tem sofrido bastante, o Liverpool consegue recuperar a segunda bola? Aí a gente pode construir essa superioridade do Liverpool, tá? Em relação aos momentos dos gols, eu sempre gosto de listar que o Liverpool acelera muito nos minutos finais, só que isso acontece na maioria das vezes fora de casa, tá? Só que no último confronto entre eles, o time do Liverpool marcou depois dos 80 minutos, tá bom? Então vale a pena ficar de olho nos minutos finais. Qual que é o problema? É um jogo ida e volta. Então não existe necessidade, se o Fulham estiver perdendo de 1-0, 2-1, 3-2, de se expor igual um maluco. Talvez ele prefira segurar para o jogo da volta que vai ser na casa dele, tá? Então cuidado com essa expectativa de gols no final, porque se não for o Liverpool perdendo, se o Liverpool estiver perdendo, aí eu acredito num Fulham recuado, o Liverpool marcando gols ali de finalização de fora. Agora, se o Liverpool estiver na frente do placar, não tem essa necessidade do Fulham se expor, a não ser que essa desvantagem seja por mais do que um gol de diferença. Se você é um trader, eu venho para trabalhar um back favorito no Liverpool, principalmente se o Fulham se comportar de forma mais compactada, né? Mais recuado em campo, pensando nesse critério de 180 minutos, né? 2 jogos. Se o Fulham criar perigo no contra-ataque, se o Liverpool não conseguir aplicar o seu estilo, que é de marcação-pressão, eu tô fora. Se você é um punter, essa vitória do Liverpool me agrada, mas não com essa cotação. Acho que talvez tentar esperar uma cotação um pouquinho mais alta. Quem sabe o Fulham saindo na frente, o Liverpool buscando um empate, né? Uma dupla chance do Liverpool pode ser interessante. Para mercado de gols, eu vou seguir o mesmo critério do jogo do Chelsea. Não sei quanto é que foi o jogo, você já sabe, mas se não houver aqui uma discrepância de 2 gols de diferença no placar, eu não vou trabalhar mercado de gols, porque existe o jogo da volta e isso é o fator importante. Tá? 5h45, vamos finalizar com Benfica e Braga. Antes de a gente falar desse jogo, se você chegou até aqui, vou pedir para você deixar o like no vídeo, porque me ajuda muito, né? O YouTube reconhece que é um canal legal, que tem um conteúdo legal que pode ajudar outras pessoas, tá? Então se você gosta desse conteúdo, o seu like é a tua forma de me ajudar por aqui. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever. Tem Bom Dia Mercado
praticamente todos os dias por aqui. Se você não é membro do canal, tem pós-planejamento 2 vezes na semana, a gente revisa o que a gente comentou aqui, eu comento para vocês como é que eu trabalhei, que tipo de oportunidade eu encontrei, se o nosso planejamento, se o nosso cenário criado ele foi de encontro ou não. Eu faço esse pós-planejamento segunda e sexta-feira, tá? Para quem é membro do canal. Também temos estudos de caso, temos outros vídeos legais para quem é membro e tem, obviamente, o PDF de apoio disponível para vocês todos os dias. Botão de membro aí embaixo e na descrição do vídeo, tá? Benfica e Braga, eu já considero um clássico. Por mais que o mercado sempre considere ele o Benfica favorito, eu gosto muito do Braga. Fiz um comentário sobre o Braga contra o Vitória, né? Que é um clássico, derby do Minho, que é muito importante lá em Portugal, uma das maiores rivalidades, onde o Braga vacilou muito no final e acabou merecendo tomar aquele empate por incompetência do time de não ter conseguido marcar o segundo gol, teve chance para isso, mas é um time de muito boa qualidade para enfrentar um Benfica, que no último jogo, sinceramente, aquela vitória de 3-0, eu acho que foi para cima do Arouca, né? Não me convenceu, o Benfica não jogou tão bem assim. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse Braga. Não quer dizer, foi contra o Arouca, não quer dizer que o Benfica não vai vencer. Os últimos 10 jogos do Benfica foram muito bons, mas mesmo assim eu tomaria cuidado. O último jogo entre eles foi 1-0 pro Benfica, 1-0 difícil, tá? E a gente pega aqui, ó, 1-0 Benfica, 1-0 Benfica, 1-1 com classificação do Braga, 3-0 pro Braga, 3-2 pro Braga. Então é bom tomar um pouco de cuidado, tá? Utilizando o PDF de apoio, perceba pelas cores verdes que o Braga ele tem de onde tirar. É um time que tem iniciativa, tem vitória, não falhou em marcar nenhum jogo assim como o Benfica, inclusive tem um ataque mais efetivo do que o do Benfica atualmente. Só que o Braga sofre mais gols. O Benfica tomou 3, o Braga tomou 14. Aí é diferente. É aqui que o Braga geralmente se extrapola. O primeiro tempo do Benfica não é tão superior ao do Braga. Tem menos derrotas, tem menos gols sofridos, mas o restante é muito parecido. E no segundo tempo as duas equipes são muito fortes. Principalmente, olha o ataque do Braga no segundo tempo. 17 gols marcados. É quase o dobro dos gols do Benfica. Mas o número de gols sofridos é 4 vezes maior, né? Então nós temos esse cobertor curto do Braga, né? Cobre o nariz e o olho, descobre o dedão do pé. Sente frio, cobre o dedão do pé, descobre o olho. Então é essa ciranda aí que o Braga tem para controlar. Braga marca muito de cabeça, mas o Benfica não tem sofrido nesse fundamento. E nos momentos dos gols, curiosamente o Benfica acelera muito no final. Inclusive peguei um gol no overlimite do Benfica contra o Arouca, o gol do Musa, que ele bateu com a parte externa do pé, bonito gol. Mas o Benfica também tem sofrido gols no final. E o Braga acelera muito no final, mas curiosamente também tomou um gol no último lance contra o Vitória, né? Então, para quem gosta de overlimite, pode ser um pratão. Tomara. Se você é um trader, essa cotação do Benfica me assusta. Para que a gente consiga trabalhar esse back Benfica, o Braga vai ter que entrar desnorteado. E eu não acho que o Braga é tão ruim assim, tá? Inclusive respeito muito o time do Braga. Então, eu não sei, eu não viria para esse jogo para trabalhar back Benfica, a não ser que no live eu seja assim contrariado. Benfica fale, ó, pode vir que hoje eu tô dentro. Aí sim, mas ó, de resto eu tô fora. Tá? Para trabalhar contra o Benfica, só se você tiver uma metodologia muito bem organizada, porque tecnicamente falando, o Benfica, mesmo tendo marcado menos gols, eu acho a parte ofensiva do Benfica um pouco mais qualitativa, tá? Principalmente jogadores de criação. Se você é um punter por aqui, por mais que você já venha enviesado a favor do Benfica, considere que o Braga tem capacidade ofensiva, que o Braga toma gol, mas ele consegue marcar para conseguir fazer a sua precificação. Será que 1,55 é uma odd justa para esse jogo? Toma cuidado, tá? Pode ser que o Benfica tenha um pouquinho mais de dificuldade. Isso aqui é só uma opinião pré, tá? Considera a possibilidade do Braga também marcar por aqui. E óbvio, se quiser trabalhar mercado de gols, como é um jogo de Copa e é um jogo disputado, melhor o jogo desempatado para trabalhar isso, tá? O Braga na frente do placar, eu não vejo o Braga recuado, só segurando. Acho que o Braga consegue contra-atacar. E o Benfica na frente também. Então buscar gols depois do primeiro pode ser interessante, principalmente naqueles minutos finais, já que é um jogo bem decisivo. Para finalizar, vou lembrar você sobre o meu curso, que está aqui embaixo, sobre trade esportivo. O ano está começando, promessas novas, então para você que prometeu que ia aprender um pouco mais sobre a nossa área e quiser adentrar a modalidade do trade para trabalhar dentro de uma exchange, de uma bolsa esportiva, fica o convite para você fazer o meu curso, que é completamente gratuito, não tem pegadinha, tá? E aí, quando você estiver aprendendo, não esquece de abrir a sua conta através desse link aqui embaixo, que além de me ajudar e me dar uma moral com a Betfair, você aproveita o bônus de boas-vindas de até R$200 de reembolso. Não é bônus de rollover, não tem pegadinha, tá? Você vai receber se você cumprir o regulamento, que tem um videozinho que o William coloca no card aí, explicando para você como é que funciona esse regulamento de reembolso, tá bom? Milan e Atalanta é uma ótima opção de jogos extras, só toma um pouco de cuidado, porque a parte das 4 e das 5 horas tá muito, como é que eu vou dizer,
embolada de jogos. Isso pode desconcentrar um pouco. Tá? Mas Milan e Atalanta nas quartas de final da Copa Itália é um jogo muito bom. O Milan pode se complicar. A Atalanta é um time muito forte por aqui. Já foi finalista durante 2 anos, se eu não me engano, da Copa Itália, nesses últimos anos. O que mais que a gente tem por aqui? Já falamos de Lazio e Roma. Tem aqui na Grécia, se eu não me engano, é a Copa da Grécia, exatamente. O PAOK enfrenta o Volas, o AEK enfrenta o Aris e o Panathinaikos pega o Olympiacos. Jogaço, tá? Esse estudo aqui na Copa da Grécia. E em Israel, nós temos o Maccabi Tel Aviv contra o Maccabi Haifa, que é um clássico, né? Os dois Maccabis. Vale a pena também ficar de olho nisso daqui se você gosta do campeonato israelense. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você nessa quinta-feira. Posso contar contigo? Não esquece de me seguir no Telegram, no meu Instagram. O que mais? Acho que é só isso que eu uso, né? Não sou muito de usar rede social, não. Mas aqui no YouTube eu tô sempre com vocês. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até quinta.